Abramos o livro sagrado em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu lerei de 15 a 19. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que Deus nos abençoe grandemente na meditação da sua palavra. Há muitos anos, mais de 10 anos atrás, se eu não estou enganado, eu usei esta passagem bíblica. Eu quero voltar a este assunto com os irmãos. Está falando fortemente ao meu coração. Observem bem o que Paulo disse no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Eu dou como tema coração com os olhos iluminados, tirando exatamente daqui. Coração com os olhos iluminados. Observem que ele está falando do coração, que seria sinônimo de espírito. Muitas vezes na Bíblia coração é sinônimo de espírito, espírito é sinônimo de coração. Ele não está falando dos olhos físicos do corpo. Ele está falando de olhos lá de dentro, que não são vistos. Enquanto meditava nisto, eu pensava em pessoas com deficiências visuais. E volta e meia estamos com pessoas que passam por essas situações. Conversava com alguém há algum tempo que não enxerga nada, absolutamente nada com seus olhos físicos. Eu estava dizendo de olhos espirituais. Muitos não têm a visão física, mas têm a visão espiritual. E muitos outros não têm a visão espiritual, só têm a visão física. E eu fiquei parado diante disto aqui. Paulo estava escrevendo para aqueles cristãos da cidade de Éfeso, e ele apresentando aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo no versículo 17, quando chega no 18, ele fala sobre olhos iluminados, olhos do coração iluminados. Não precisamos tomar tempo para falar sobre iluminação, porque todos nós entendemos. Iluminação é colocação de luz, é claridade, é luminoso ou luminosidade.
enquanto há olhos. Eu falei sobre pessoas que não têm a visão, pessoas cegas, mas há olhos também embaçados. Tem alguma visão? Olhos baços. Mas ele está nos mostrando aqui que o coração precisa ter olhos com brilho, com visão, olhos iluminados. Isto aqui é simplesmente maravilhoso. Eu quero que aproveitemos bem. Quando o Senhor Jesus estava revelando o Apocalipse a João, os irmãos se lembram que ele falou sobre 7 igrejas da Ásia Menor. E nós temos a sétima, a última igreja daquelas revelações ali, era a igreja de Laodiceia. Da cidade de Laodiceia. E o Senhor Jesus Cristo disse que eles lá de Laodiceia não eram nem quentes e nem frios. Ele ainda disse: quem dera fosses frio ou quente. Mas o Senhor Jesus aconselha, dizendo: aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ele não estava falando de colírio da farmácia. Ele não estava falando desses colírios aí de laboratórios. Ele estava falando de colírio espiritual. Fisicamente eles enxergavam, mas eles estavam tão prejudicados quanto a visão espiritual, que eles nem conseguiam olhar para si mesmos e reconhecer que não tinha visão lá dentro. O coração não enxergava nada. Eu tenho certeza que se todos aqui, aproveitando esta meditação e o que está na Escritura, pensassem, analisassem, fossem para casa pensando, durante essa semana, ficassem analisando, chegariam todos a esta conclusão: há uma carência muito grande de iluminação dos olhos do coração. Está bem? Vamos ver se a gente passa esses próximos dias pensando nisso. E a começar por nós mesmos. Vamos fazer este exame. Não adianta ir lá na provisão, não, que esse eles não fazem lá. Nenhum oftalmologista vai resolver este problema. Eles são especializados na visão física. Na visão do coração, não. É só o doutor Jesus Cristo. Só Ele pode colocar o seu colírio, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, para que os olhos do coração deixem de ser embaçados, sem luminosidades, baços, para poder enxergar o que precisa que enxerguemos. Pensemos em algumas coisas, meus irmãos, diante disto. Não percamos de vista aqui esta verdade. Olhos do coração, olhos iluminados, Primeira coisa que eu quero destacar: coração com olhos iluminados para a salvação. Não sei se já estão cansados de me ouvir falar sobre salvação. Espero que Deus dê o descanso, porque eu vou continuar repetindo.
olhos iluminados para a salvação. Abram na segunda carta aos Coríntios, um pouquinho antes aí de Efésios, né? Antes de Efésios vem Gálatas e depois Coríntios, capítulo 4. Carta aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 4. Observem, eu vou ler o versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus prezados, eu não estou inventando. Quando eu falo coração com os olhos iluminados para a salvação, é porque existe alguém que é o príncipe das trevas, que se chama Satanás, e que na Bíblia ele é apresentado como o Deus deste século, o Deus deste planeta, o Deus deste mundo. Deus fez o mundo e ele usurpou. Está dizendo aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Com que propósito? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Entendamos isto. O Deus deste século, Satanás, não quer que ninguém tenha uma visão de Deus. Ele não quer que ninguém enxergue Jesus Cristo como seu Salvador. Ele faz de tudo para que as pessoas permaneçam deficientes quanto à visão espiritual. É sobre isso que nós estamos lembrando, meus irmãos. Ele odeia esta visão que nós estamos salientando nesta noite, porque ele é o príncipe das trevas. Ele só conhece escuridão. Ele não conhece Jesus como o Redentor. Ele desconhece. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O diabo teria que dizer assim: eu sou as trevas do mundo. Esta seria a sua palavra. E quando Deus disse a Isaías para escrever isto: olhai para mim e sede salvos. Isso está lá no profeta Isaías. Olhai para mim e sede salvos. Como vamos olhar? Como a pessoa vai olhar se ela é cega? Estão entendendo a colocação? Paulo disse na carta aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Senhor. Então, meus prezados, somente havendo, eu vou chamar aqui, com toda humildade diante de Deus, vou chamar de cirurgia. Somente havendo esta cirurgia processada pelo Espírito Santo de Deus, é que a venda dos olhos sai. A pessoa fica livre desta venda dos olhos. Nós não estamos falando de olhos físicos, nós estamos falando de olhos espirituais. Ainda diz, não precisam voltar a ler, mas ainda diz Paulo aí aos Coríntios: ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Isso está aí no versículo 6 do mesmo capítulo. Ele resplandeceu em nossos corações. Então houve esta maravilhosa e sobrenatural operação. Ele resplandeceu. Meus irmãos, eu tenho, ao longo da minha vida cristã e da minha vida ministerial, eu tenho participado da alegria de dezenas e centenas de pessoas aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tendo a venda dos olhos espirituais retiradas. E eu me lembro assim de muitos
que disseram: eu não sabia que era assim, eu não sabia que era tão maravilhoso, eu não sabia que isto podia acontecer comigo. Ouvi tantas vezes, mas agora é a minha experiência. Coração com os olhos iluminados para a salvação. Se alguém aqui ainda não experimentou isto, pense seriamente. Fale com Deus, fale a sua maneira. Fale: Deus, eu preciso enxergar, eu preciso. Eles falam tanta coisa a respeito da Bíblia e eu não enxergo nada. Para mim é um livro comum, não passa de um livro qualquer. Eu preciso ter esta visão espiritual. E Jesus disse: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Estão vendo aí as colocações? Em segundo lugar, meus prezados, coração com os olhos iluminados para ter discernimento. Olhem só o que o Senhor faz, além de abrir os olhos espirituais para enxergar a Cristo e tomar conhecimento experimental, o que é salvação, o que é regeneração. Agora nós estamos vendo isto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou a respeito de dons espirituais. Dons espirituais. Vários dons. Mas lá está um dom que eu encaixo aqui. Dom de discernimento de espíritos. Eu creio que os irmãos já leram isso muitas vezes na Bíblia. Esse é um dos dons do Espírito Santo. Dom de discernimento de espírito. Discernimento, discernir é conhecer distintamente, é perceber de maneira clara. Isto é discernimento. Aí eu preciso ter um discernimento. Eu preciso entender. Quantos de nós já falamos isso? Eu preciso entender. Não estou entendendo. Parece que está tão obscuro para mim. E meus prezados irmãos, eu, enquanto pensava e meditava nisto, eu estava dizendo para mim mesmo: coração com os olhos iluminados dá condições à pessoa para discernir ensinamentos teológicos, para a gente não aceitar qualquer coisa essas que estão sendo jogadas por aí. Discernimentos doutrinários. Eu preciso ter, porque senão eu serei enganado pelo maligno. Esses olhos iluminados aí do coração, o coração passa a ter condições de entender acontecimentos. E nunca houve uma época de tanta necessidade disto como a nossa, onde os rumores de guerra,